Estamos falando aí de árvores, presentes, presépio, luzes, até mesmo o Papai Noel. Pastor Marcos, se isso não são bíblicos, né? Como foram incorporados aí a esta festa? Qual a origem dessas coisas? Pois é, você vê aí, né, o pastor Misael falando, até mesmo aquilo que parece tão óbvio, na verdade é algo feito para enganar as pessoas. A troca de presentes. Não, os reis deram os presentes a Jesus. Queridos, olha que coisa. Os reis deram os presentes a Jesus. Então, se fosse uma festa para Jesus, você teria que presentear o aniversariante, que é Jesus. Mas as pessoas trocam presentes entre si, entre seus amigos, conhecidos e queridos. Jesus fica esquecido. Então, como pode-se dizer, né, que você dá presentes a Jesus? Graças a Deus, nossa igreja não tem esse problema, mas na grande maioria das igrejas, isso são pesquisas que foram feitas, um dos meses mais difíceis do ano financeiramente é o mês de dezembro. Apesar de ser também o mês em que as pessoas que trabalham registradas, elas recebem seu 13º. Por quê? Porque as pessoas, elas gastam o dinheiro nas comemorações de fim de ano. Natal, Ano Novo, presentes. Quer dizer, se endividam até. Lá em janeiro vão precisar de dinheiro para outras coisas e não tem. Fevereiro só vão começar a se restabelecer lá por março. Por quê? Por causa desses costumes. Então aí você vê, se é uma comemoração a Jesus, por que Jesus é desprezado, né, nisso aí? A troca de presentes não tem nada a ver com o que os reis magos trouxeram, né, reis magos entre aspas, né, não eram magos, mas aqueles reis do Oriente fizeram, né, como eu já expliquei o porquê, né, eles fizeram. Na verdade, a troca de presentes, ela tem origem nas Saturnárias, que eram as festas que eram feitas antes do Natal. Essas Saturnárias são as festas que vão dar origem ao nosso carnaval, porque eram festas onde as pessoas se fantasiavam, os homens se vestiam de mulheres, as mulheres de homens, havia muita bebedeira, muita comida, havia muita orgia. Depois se chegava no dia 25 com as brumálias e o culto e adoração ao sol, e as pessoas então faziam o quê? Elas, né, iam lá pedir perdão. Basicamente é o modelo da religiosidade moderna. Você apronta o ano inteiro e aí naquela data, o Natal, você acha que você vai receber o favor de Deus praticando a caridade. Mas, segundo a Bíblia, não é assim que funcionam as coisas. Você não vai receber favor de Deus se você der presentes ou se você for bom no Natal. A Bíblia não fala em atitudes simplesmente, não fala em ações, não fala em salvação por obras, mas ela fala sobre fé. E fé implica em mudança de vida. Fé implica em transformação. Então aquele que andava no pecado não peque mais, é o que diz a palavra de Deus. Quer dizer, não adianta eu querer achar que apenas pedindo perdão e vivendo aquele momento, assim como não comendo carne na quaresma, né, eu vou agradar a Deus. Se não tiver mudança de vida, não tiver arrependimento das obras mortas, não deixar o pecado, não adianta nada. Não adianta nada. Biblicamente, o que Deus nos pede é mudança de vida. E o Natal não implica em mudança de vida, queridos. O Natal não implica em você romper com o pecado. O Natal implica em você dissimular, muitas vezes. Tá? Então eu estou falando isso aí, claro, de forma genérica. Talvez não seja a condição de muitos, mas é a condição da sociedade moderna. E aí nós temos que ter muito cuidado. Né? Olha só, tanto é que nós arrastamos junto
ao longo da história, os símbolos das comemorações do Natal pagão. Não tem nada de bíblico naquela comemoração, queridos. Vamos lá, vamos ver quais são os símbolos, né? Os costumes. Guirlandas, por exemplo. Guirlanda é aquela coroa verde que é adornada com fitas, com bolas coloridas, que as pessoas colocam na porta das suas casas. De onde vem aquele costume? Aquele costume, ele era feito entre os pagãos. Por quê? Porque a guirlanda era um símbolo que significava o seguinte: sejam bem-vindos, deuses. Sejam bem-vindos, deuses, à minha casa. Então, por ocasião das Saturnálias, eles colocavam esse símbolo nas suas portas para pedir para que aqueles deuses pagãos entrassem nas suas casas e abençoassem os seus lares. A guirlanda, que hoje todo mundo coloca como algo bonito, como um amuleto de boa sorte, ela, na verdade, é um convite aos falsos deuses para entrarem nos seus lares. Velas, né? Velas, acender vela é um costume dessa época natalina, principalmente nas culturas europeias. Pois bem, é outro costume da tradição pagã, né? As pessoas acendiam as velas ao ocaso. Por que ao ocaso do sol? Porque era uma forma de adorar ao sol, de animar ao sol, para que, quando ele se extinguisse e desse lugar à noite, para que ele voltasse no dia seguinte. Era uma superstição, verdadeiramente. Esse costume, ele foi colocado junto com a árvore de Natal, né? Se enfeitava a árvore de Natal com essas velas, né? E lá em cima se colocava uma estrela maior. A estrela maior não era Cristo, era o Sol. Era o Sol. E as velas eram colocadas como uma forma de adorar este Sol. Também junto haviam as bolas coloridas. Que eram essas bolas? Eram os planetas que simbolizavam os deuses pagãos. Eram bolas muito coloridas que até hoje estão nas árvores de Natal. Caros, com o tempo, né, foi se percebendo que esse negócio de colocar numa árvore velas acesas não dá muito certo. É ou não é verdade? Você vai colocar fogo na árvore e, se ela estiver dentro da sua casa, você vai incendiar a sua casa e, como fica acesa à noite, vai morrer todo mundo. Então, com o advento da eletricidade, substituíram as tais velas pelos pisca-piscas. E aí, acharam até uma solução melhor, porque quando você olha para o céu, você vê aquelas estrelas todas brilhando, inclusive você consegue ver, né, alguns planetas, né, alguns deuses pagãos, porque era isso que eles simbolizavam. Então, quer dizer, mais fácil, né, de fazer aquilo ali. Então, velas, pisca-piscas, tudo isso é uma evolução tecnológica de uma adoração pagã. Ok, falamos do presente, falamos das velas, da guirlanda. Papai Noel, né, o pastor Misael citou, os evangélicos, eles batem no peito para falar: olha, nós não adoramos os homens, não adoramos, para nós não há intermediário entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, né? Nós não adoramos Maria, nós não adoramos Paulo, Pedro, João e etc. Pois é, mas quando você não faz isto, mas você vai lá tirar sua foto com o Papai Noel, você está fazendo o quê? Você está fazendo o quê? Se Papai Noel, na verdade, é um nome comercial, queridos, comercial e implantado, né, pela cultura comercial, essa figura do velhinho de barbas, né, com chapéu vermelho e com roupa vermelha, na verdade é uma criação da Coca-Cola na década de 20, 30,
do século passado, tem 100 anos agora, quase 100 anos, para popularizar a venda de refrigerantes, né? E pegou de uma forma assim, impressionante. É um case de marketing histórico, né? Porque deu uma cara ao Bom Velhinho. Nunca se tinha, agora se tem. Mas Papai Noel, na verdade, ele é Nicolau. Nicolau é um obscuro bispo católico do século V, que viveu em Mira. Esse bispo, esse Nicolau, ele é cercado de lendas. Então fala que ele distribuía presentes para crianças, presentes para os pobres, mas ele começou realmente a ser adorado depois da morte dele, porque diz que o corpo dele, depois que fizeram todos os preparativos para o enterro e quase que embalsamaram ele, começou a escorrer um líquido do corpo dele, e quando passavam a mão e colocavam esse líquido, supostamente o líquido tinha propriedades de cura. E com isso se começou uma tradição de adorar Nicolau, né, e de prestar culto a ele. Então ele foi canonizado por conta dos cultos e por conta das curas, dos milagres que ele faria. Tanto é que, enquanto aqui no Brasil nós temos como padroeira do país Aparecida, lá na Rússia, padroeiro quem é? Nicolau. Então, queridos, tudo baseado em lendas, e é uma adoração a um homem que, desculpa, ele não está no céu, ele não pode fazer nada por você. A Bíblia diz que quando o homem morre, ele vai para o pó da terra e fica inconsciente, está lá inconsciente, aguardando o dia do juízo. E você está lá adorando ele. E quando você vai lá tirar fotos com o Papai Noel, o que você está fazendo? Eu sei que a cultura é muito forte, a pressão. Quando eu entro num shopping center, os meus filhos ficam deslumbrados, porque eles já fazem aquilo cheio de luzes, e com aquele clima todo. Se fala nas escolas direto sobre isso, para despertar aquilo na criança. E é difícil, queridos, você falar para o seu filho não, porque é uma tática suja do inimigo de fazer você ficar com pesaroso e falar, não, puxa, o meu filho vai sofrer. Queridos, e aí você está indo lá praticando algo que aparentemente é algo que não tem mal, mas o que você está fazendo? Contribuindo com a adoração àquele personagem pagão. E por fim, Williams, pastor Misael e demais queridos que nos acompanham, o mais forte símbolo, a árvore. As falsas religiões, as religiões pagãs, sempre utilizaram a madeira e as árvores, principalmente os postes ídolo, com fins de idolatria. Oséias 4,13 vai nos dizer assim: sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Deuteronômio 16:21 vai falar assim: não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Então veja, na Bíblia nós temos uma luta constante em Israel contra a adoração a esse tipo de coisa, árvores, postes ídolos. Então a árvore era uma forma de idolatria entre as nações. E mais especificamente nessa época de inverno, no hemisfério norte, onde as árvores perdem toda a sua folhagem, onde é muito frio, havia uma espécie na Europa
de árvore que continuava verde mesmo nessa época do ano? O pinheiro. Então o pinheiro se torna um símbolo de resistência, uma forma de você adorar o sol. Por quê? Porque você pegando, enfeitando e tendo ele como um altar. Veja bem, árvore é um altar. Uma igreja que coloca uma árvore de Natal dentro das suas portas está colocando um altar pagão dentro das suas paredes, queridos. É simplesmente isso que ela está fazendo. Então, eles pegavam aqueles pinheiros, eles cortavam, traziam para dentro de casa, porque era uma forma de mostrar e dizer para o sol que ele iria vir muito mais forte, né? E o pinheiro, então, se torna o símbolo do Natal. Mas o pinheiro não é uma prática dos tempos de Cristo. O pinheiro é muito anterior, ele já era usado desta forma no Egito. As árvores que eram usadas para adorar, pinheiro não, as árvores que eram para adorar, elas já eram usadas no tempo do Egito, né? E na Europa, então, o pinheiro especificamente assume essa identidade. Mas o que é isso? É uma forma de adorar o sol. A Bíblia, ela não autoriza ninguém a colocar uma árvore enfeitada, né, para dizer, né, que a estrela lá em cima é Cristo. A estrela lá em cima não é Cristo, a estrela lá em cima é o sol. Então, são esses os principais símbolos dessa festa, e você pode ver que todos eles eram a forma de celebrar a festa pagã. Todos eles, queridos. Não tem nenhum que seja originalmente cristão, porque o Natal não é uma festa cristã.